Capítulo 3. Os poderes de raciocínio das duas mentes diferenciaram uma das distinções mais importantes entre as mentes objetivas e subjetivas, se refere à função da razão. Que há uma diferença radical em seus poderes e métodos de raciocínio é um fato que não foi observado por nenhum psicólogo que escreveu sobre o assunto. No entanto, é uma proposição que será prontamente reconhecida como verdadeira por cada observador quando sua atenção for chamada para ela. As proposições podem ser brevemente declaradas da seguinte forma: 1. A mente objetiva é capaz de raciocínio por todos os métodos, indutivos e dedutivos, analíticos e sintéticos. 2. A mente subjetiva não pode raciocínio indutivo. Que aqui seja entendido que esta proposição se refere aos poderes e funções da mente puramente subjetiva, como se manifesta nas operações mentais de pessoas em um estado de profundo hipnotismo ou transe. Os prodigiosos feitos intelectuais das pessoas nessa condição têm sido uma fonte de surpresa em todas as épocas. Mas a particularidade surpreendente mencionada acima parece ter perdido de vista a admiração de outras qualidades exibidas. Em outras palavras, nunca foi observado que seu raciocínio é sempre dedutivo ou silogístico. A mente subjetiva jamais classifica uma série de fatos e razões conhecidas a partir deles até os princípios gerais. Mas, dado um princípio geral, ele irá raciocinar dedutivamente a todas as inferências legítimas com uma incrível cogência e poder. Colocar um homem de inteligência e cultivo em um estado hipnótico e dar-lhe uma premissa, por exemplo, na forma de uma declaração de um princípio geral da filosofia, e não importa quais sejam suas opiniões em sua condição normal, ele, sem hesitação, em obediência ao poder da sugestão, assumirá a correção da proposição. Se tiver a oportunidade de discutir essa questão, deduziremos os detalhes de todo o sistema filosófico. Todas as conclusões serão tão claramente e logicamente deduíveis da premissa principal, e contudo tão plausível e consistente, que o ouvinte quase esquecerá que a premissa foi assumida. Para ilustrar, o escritor viu o professor Carpenter de Boston, colocando um jovem cavalheiro em estado hipnótico em uma reunião privada em Washington. A empresa é composta por senhoras e senhores altamente cultivados de várias tonalidades de crença religiosa, e o próprio jovem será designado como C. É um cavalheiro cultivado, tem um gosto determinado por estudos filosóficos e é graduado em uma faculdade líder. Em suas condições normais, ele mantém opiniões liberais sobre assuntos religiosos e, embora sempre imparcial e aberto à convicção, é um cético determinado do espiritismo moderno. Conhecendo o seu amor pelos clássicos e a sua familiaridade com as obras dos filósofos gregos, o professor perguntou como ele deveria ter uma entrevista pessoal com Sócrates. Eu devo considerar que é um grande privilégio se Sócrates estiver vivo, respondeu C. Sócrates está morto, respondeu o professor sem hesitar. Mas posso invocar o espírito dele e apresentá-lo? Ele está agora, o professor exclamou, apontando para um canto da sala. C olhou na direção apontada e imediatamente se levantou com um olhar reverencial não mostrado em seu rosto. O professor passou por uma cerimônia formal de apresentação e C, quase sem palavras de vergonha, curvou-se com a mais profunda reverência e ofereceu a cadeira que supostamente estava animada. Quando foi garantido pelo professor que Sócrates estava disposto e ansioso para responder a qualquer pergunta que poderia ser colocada a ele, C imediatamente começou uma série de perguntas, hesitando e com evidente vergonha no início, mas reunindo coragem ao proceder, ele catequizou o filósofo grego por mais de 2 horas, interpretando as respostas ao professor como ele as recebeu. Sua pergunta abraça toda a cosmogonia do universo e uma ampla gama de filosofia espiritual. Eles são notáveis por sua pertinência, e as respostas não são menos notáveis por seu caráter claro e sentencial, e são usadas na dição mais elegante e nobre, como o próprio Sócrates pode ser usado. Mas o mais notável de tudo é o maravilhoso sistema de filosofia espiritual que evoluiu. Era tão claro, tão plausível, tão consistente com si mesma e as leis conhecidas da natureza, que a companhia estava encantada por tudo isso, cada um quase convencido por enquanto que estava ouvindo uma voz do outro mundo. De fato, a impressão foi tão profunda que alguns membros da igreja cristã então, e ali, anunciaram sua convicção de que C estava realmente conversando com o espírito de Sócrates, ou com alguma inteligência igualmente alta.
Em reuniões seguintes, outros espíritos fingidos foram chamados, incluindo alguns filósofos modernos e um ou dois que não poderiam ser dignos desse título. Quando um espírito moderno foi invocado, todo o mar mudou. Ele é mais uma doença, e a conversa de ambos os lados assumiu um tom puramente do século XIX. Mas a filosofia é a mesma. Nunca houve um lapso ou uma inconsistência com a introdução de cada novo espírito. Houve uma mudança decidida na dição, no caráter e no estilo geral da conversa, e cada um é sempre o mesmo sempre que é reintroduzido. Se as próprias pessoas tivessem estado presentes, suas características distintas não poderiam ter sido mais marcadas. Mas se tudo o que foi dito pudesse ter sido impresso em um livro literalmente, ele formaria um dos sistemas mais grandiosos e coerentes de filosofia espiritual já concebidos pelo cérebro humano, e a única falha seria a mudança frequente no estilo de dicção. Não se deve esquecer que C não é um espírita, e toda a sua mente é inclinada ao materialismo. Ele frequentemente expressava a mais profunda surpresa com as respostas que recebeu. Isso é considerado uma evidência de que as respostas não foram evoluídas de sua consciência interior. De fato, algumas pessoas presentes pediram fortemente que ele estava falando com uma inteligência independente. Caso contrário, as respostas coincidiam com sua própria crença, enquanto estava em sua condição normal. A resposta conclusiva para essa proposta é esta: ele está em um estado subjetivo. Alguém disse a ele que ele estava falando cara a cara com um espírito inteligente superior e descarregado. Ele acredita implicitamente que essa afirmação obedece à lei da sugestão. Ele viu ou pensou que viu um espírito descarregado. A inferência para ele é irresistível, que é uma demonstração da verdade do espírita, assumindo que o resto seguiu como uma inferência natural. Então, ele simplesmente raciocinou dedutivamente a partir de uma premissa principal assumida, e ele foi empujado por uma força irresistível de sugestões positivas. Seu raciocínio é perfeito. Não havia falha nele, mas era puramente silogístico, de princípios gerais a fatos particulares. Será sem dúvida dito que isso não prova que ele não fosse um verdadeiro conversar com um espírito. É verdade. Limitar a discussão a tópicos filosoficamente puros proporciona uma base plausível para acreditar em sua real comunhão com habitantes de um mundo onde a inteligência pura reina suprema. Mas a pergunta de teste foi colocada a um dos supostos espíritos para determinar isso. Um deles foi perguntado onde ele morreu. Sua resposta foi em uma pequena cidade perto de Boston. O fato é que ele viveu em uma pequena cidade perto de Boston, e os sonâmbulos sabiam disso, mas ele morreu em uma terra estrangeira, o fato que os sonambulistas não sabiam. Mais tarde, quando estava em sua condição normal, ele foi informado do fracasso desta pergunta de teste, e ao mesmo tempo, foi dito quais são os fatos sobre a morte do cavalheiro cujo espírito foi invocado. Ele ficou divertido com o fracasso e com a credibilidade daqueles que acreditavam que ele estava conversando com espíritos. Mas em uma sede subsequente ele foi novamente informado de que o mesmo espírito estava presente e ele imediatamente manifestou a indignação mais profunda por causa da enganação que o espírito exerceu sobre ele e exigiu uma explicação da mentira que ele disse sobre o lugar de sua morte. Então foi exibida uma das fases mais curiosas da inteligência subjetiva. O espírito lançou uma discutência filosófica sobre o tema da comunhão espiritual e definiu as limitações do relação espiritual com os habitantes desta terra de forma tão filosófica e plausível que não só o jovem foi molificado, mas o espírita presente sentiu que tinha ganhado um triunfo e finalmente ouviu uma explicação autorizada do fato de que os espíritos são limitados no seu conhecimento de seus próprios antecedentes pelo meio através do qual se comunicam. Para aqueles inclinados a afirmar a falta de prova concreta sobre se estar em comunicação real com uma inteligência superior, deve ser dito que mais tarde ele foi introduzido a um porco muito instruído e filosófico, que dominava todas as línguas modernas conhecidas por C, e detinha um conhecimento aprofundado tanto de filosofia espiritual quanto de filosofia antiga. Alguém disse a ela que o porco era uma reencarnação de um padre hindu, cujo karma era um pouco descoberto, mas ele mantém uma lembrança perfeita de sua anterior encarnação, e não esqueceu sua aprendizagem. Talvez seja desnecessário dizer que o porco foi capaz, e fez, dar uma exposição muito aprendida e eminentemente satisfatória da doutrina da reencarnação e da filosofia hindu em geral. Como ele estava recém-lendo algumas obras teosóficas modernas,
aparentemente ficou muito satisfeito ao descobrir que elas estavam substancialmente em conformidade com as opiniões da escolha. A inferência a partir desses fatos é óbvia e irresistível. A mente subjetiva do jovem aceitou a sugestão do operador como uma verdade absoluta. As deduções das premissas que isto dado foram evoluídas da sua própria consciência interior, mas que ele acreditava que elas lhe foram transmitidas por um espírito, é tão certo quanto que ele acreditava que viu um espírito. Não é para ser entendido, a partir da declaração sobre os processos de raciocínio subjetivo, que pessoas em um estado subjetivo necessariamente seguem formas de raciocínio silogístico. Pelo contrário, raramente empregam formas do silogismo, e é raro que discursos sejam argumentativos. Eles geralmente são dogmáticos até o último grau. Parece que nunca lhes ocorre que o que eles afirmam ser um fato pode ser um pouco duvidoso. Dúvida expressa ou implícita sobre sua integridade, correção de declarações ou natureza dos fenômenos resulta invariavelmente em confusão e angústia mental. Portanto, são incapazes de discutir controversamente, distinguindo mentes objetivas e subjetivas. Contradizer abertamente declarações de uma pessoa em estado subjetivo a restaurará à condição normal, geralmente com um choque nervoso grave. A explicação desses fatos é fácil de encontrar na capacidade constante da mente subjetiva de sugerir o poder. Eles estão falando ou agindo do ponto de vista de uma sugestão, e contestar isso é oferecer uma sugestão contrária que é igualmente potente com a primeira. O resultado é e deve ser completamente confuso e nervoso do assunto. Esses fatos impactam muitos fenômenos psicológicos e serão detalhados em capítulos futuros. Meu objetivo atual é enfatizar na mente dos leitores os princípios gerais que regem fenômenos mentais subjetivos. Vê-se visto a partir do anterior que quando se afirma que a mente subjetiva razona dedutivamente, os resultados de seus processos de raciocínio são referidos em vez de suas formas que eu pedi dizer, embora não possa empregar as formas do silogismo, suas conclusões são silogisticamente corretas, são logicamente deduíveis das premissas que lhe são impostas por sugestão. E a peculiaridade dele parece ser o resultado necessário da persistência da mente subjetiva, seguindo todas as ideias sugeridas. É bem conhecido para Hippotus que quando uma ideia é sugerida a um sujeito, por quão trivial um personagem, ele persistirá em seguir essa ideia até sua conclusão final, ou até que o operador o liberte da impressão. Por exemplo, se um hipnotista sugerir a um de seus sujeitos que sua costa cocede, a outro que seu nariz sangra, a outro que ele é uma estátua de mármore para outro, que ele é um animal, etc., cada um seguirá a linha de sua impressão particular, independentemente da presença de outros, e totalmente desconhecido de todo o seu entorno, que não se refere à sua ideia. Ele persistirá até que a impressão seja removida pelo mesmo poder que ela foi criada. O mesmo princípio prevalece quando um pensamento é sugerido e o assunto é convidado a fazer um discurso sobre ele. Ele aceitará a sugestão como sua premissa principal, e qualquer coisa que haja dentro do seu próprio conhecimento ou experiência, qualquer coisa que tenha visto, ouvido ler que confirma ou ilustra essa ideia, ele tem a sua ordem e a usa efetivamente, mas aparentemente é completamente desconhecido de todos os fatos ou ideias que não confirmam e não estão de acordo com a única ideia central. É óbvio que esse raciocínio indutivo sob essas condições não é possível.